Então vamos voltar para a nossa apresentação agora e dar continuidade. Então, aqui nós poderíamos usar, né, o valor default para vários atributos, né? Uma coisa interessante, um detalhe interessante é que você pode combinar um valor default usando para o seu valor uma função do SGBD. No caso do MySQL e alguns outros SGBDs, existem funções que retornam a data e a hora atuais do sistema, tá? No caso do MySQL é a função now. Então a gente pode, né, ter um tipo date, por exemplo, e usar a função now para definir o valor default. Então, essa função now poderia ser útil quando nós temos, por exemplo, né, é, a, um campo que seja do tipo data e nós queremos atribuir uma data, registrar uma data e deixar como default, como padrão, a data atual do sistema. Por exemplo, naquele banco que estamos criando, nós poderíamos ter um relacionamento cursar ou matricular, né, onde o aluno cursa disciplinas. E aí existe uma data, que é a data de início da disciplina, né, ou a data que ele realizou a matrícula. Né? E aí, se não for informado, pode-se definir um valor default para aquela data. Né? Um valor default que seja a hora atual, o now. Nós iremos fazer isso já já. Mas antes eu queria apresentar algumas restrições, né, que poderiam ser acrescentadas. Restrições adicionais. Por exemplo, restringir, né, valores possíveis. Né, sim ou não, S ou N, nesse caso. Né? Então a gente poderia criar uma constraint, uma restrição específica. Sempre que nós usamos a palavra reservada constraint, nós precisamos dar um nome para a constraint. A constraint pode ser unique. Unique, que nós usamos lá de forma breve, né, de forma direta, poderia ser utilizado, definido também como uma constraint. Né? E aí, nesse caso, eu precisaria colocar constraint, o nome, e unique, e o atributo, que é unique. Né? Ou os atributos, no caso de chave composta. Né? Mas aqui a gente está pedindo para fazer uma checagem se um determinado atributo tem um valor que pertence a um conjunto. Então, o atributo nessa tabela daqui, né, que está sendo criada, né, que não apresenta o nome aqui no slide, qualquer que seja a tabela. O atributo chamado importado, ele só pode ter dois possíveis valores, S ou N. Né? Ou o caractere S ou o caractere N. Tá joia? Então, quando a gente tem essa checagem, esse conjunto de valores pré-determinados, né? Aí a gente precisa obedecer porque o SGBD vai checar essa restrição antes da atribuição do valor, seja no insert, seja no update de uma tupla. Tá joia? Então, por exemplo, nós temos aqui que uma tabela chamada tabela 1 foi criada, né? O ID é inteiro e alto incrementável, o sexo caractere, apenas um caractere, obrigatório, o nome ele é string de 40 caracteres, também obrigatório, e a data de cadastro ela é um timestamp, que é obrigatório também, e tem como valor default a hora atual do sistema. Beleza? E além disso, o campo ou o atributo sexo só pode ter dois valores, M ou F. E a chave primária é o ID. Então essa seria a sintaxe, nós já vimos ela quase toda. Diferente, a única coisa diferente aqui é que nós estamos usando a função now para o valor default. Né? Isso aqui funcionaria no MySQL. Também estamos usando uma constraint check. Né? Nesse caso, nós usamos apenas a restrição, né? não criamos o nome da constraint, né? Que é opcional. Poderíamos ter criado também constraint, o nome, espaço, check,
sexo in, M ou F, tá? Então, o nome da constraint é algo opcional, né? Que será necessário caso eu deseje apagar aquela constraint, né? E também existem as restrições interreferenciais, né? As restrições de integridade entre tabelas. A chave estrangeira é o caso clássico de restrições, né? De integridade referencial entre tabelas. Tá joia? Então, quando a gente define uma foreign key, nós precisamos, como já sabemos, dizer aquele atributo referencia qual outro atributo de outra tabela. Nós iremos já já criar a tabela cursar, né, para ficar claro isso daí. Tá joia? Então, essas restrições, elas já são, digamos assim, conhecidas, mas elas podem também ser recheadas, aí é onde está o menos usual, ou o que eu estou considerando avançado, que uma foreign key, ela pode ser combinada com restrições adicionais, né? Por exemplo, o que fazer quando um aluno que está matriculado em uma disciplina e essa disciplina é apagada do banco de dados, ou o aluno é apagado do banco de dados, né? Então, o que fazer nesse caso, né? Então, eu apago a matrícula, apago a matrícula inteira, ou eu deixo a matrícula com uma disciplina nula? O que é que eu faço, né? Como proceder nesse caso, né? Então, é o que a gente chama de complemento dessa integridade referencial da propriedade de foreign key, tá? Então, o SGBD normalmente oferece mecanismos para garantir essa restrição de integridade e também garantir essas propriedades adicionais, né, que podemos descrever usando esses mecanismos de integridade referencial. O padrão, o que os SGBDs costumam fazer, no caso do MySQL, é o que ele faz por default, é o restrict. Quer dizer, se tentarmos apagar uma disciplina que algum aluno está matriculado, simplesmente ele se recusa a apagar. Ele diz, não, me recuso. Né? Eu não vou apagar porque tem alguma tupla que referencia essa. E ela não pode ser apagada. Né? É o restrict. Né? E existem também outras possibilidades. Nós podemos apagar por tabela, né? Por cascata, né? Propagar a operação. Apagou a disciplina, apaga todas as matrículas daquela disciplina. Então, seria algo sensato a se fazer nesse caso, esse cascade, né? Então, on delete cascade. Nós faremos essas restrições já já na prática. Primeiro eu estou apresentando a ideia da teoria e já já a gente vai para o workbench praticar um pouco, tá? Outras possibilidades, se eu não quiser cascatear esse delete ou esse update, nós podemos simplesmente deixar o atributo nulo. Não, você apontava para alguém que agora apagou, foi deletado, então você agora, o seu valor de chave estrangeira vai ser nulo, tá? E alguns SGBDs permitem também que esse valor atribuído seja um valor default. Você define qual o valor. O MySQL, ele não aceita, né? O set default, pelo menos na versão que até o momento, né? que a gente está usando. Bem, então nós podemos entender que o projetista do banco de dados ou o administrador de banco de dados é quem tem que se preocupar com essas restrições de integridade, né? Claro, nós estamos vendo as primeiras restrições de integridade. Outras também poderão ser definidas com o que a gente chama de gatilhos, que veremos em um vídeo, né, nessa sequência, nesse bloco avançado, tá? Que são restrições mais complexas ou que têm maior potencial de complexidade, né, que podem ser verificados em tempo de execução. Por exemplo, se eu digo, olha, ninguém pode ganhar mais do que o seu chefe. Então, é uma restrição que é relativamente complexa, porque eu não sei nem quem é o chefe da pessoa. Quanto mais, né, quanto o chefe ganha. Mas ele não pode ganhar mais do que o chefe. Então, em qualquer alteração do valor do seu salário, né, ou qualquer inserção de um funcionário,
essa restrição precisa ser verificada e validada antes da alteração, da inserção de um funcionário. Tá joia? Isso aí veremos como gatilhos. Tá? Outros exemplos de constraint. Então, essa primeira linha é opcional sempre. Tá? Constraint, nome da constraint. Primary key, nós usamos direto primary key. Né? Constraint, nome da constraint. Foreign key references, né? A tabela. Então, isso aqui, a primeira linha opcional. E no caso da foreign key, a gente pode complementar com aquelas restrições adicionais que nós vimos, né? On delete cascade, on update cascade, nós veremos isso na prática já já. On delete set null, on update set null. Então nós poderemos, né, complementar isso daí e iremos já já, tá? Unique, mesma coisa. Unique eu posso colocar direto a constraint ou opcionalmente, né, dar um nome à constraint. Constraint, nome dessa constraint, unique. Constraint, nome da constraint e o check. Check, lembrando que nós usamos para definir valores, né, valores possíveis, né, os valores desse atributo dentro ou pertencentes a um determinado conjunto de valores possíveis. Tá já? Então, vamos para o exemplo na prática no nosso workbench. Então, continuando aqui, deixa eu só dar um refresh para aparecer as duas tabelas que já foram criadas. Vamos criar agora a tabela cursar, aluno, underline, disciplina, cursar. Deixa eu só ver, describe disciplina, para ter certeza do número de caracteres, são 10 caracteres no ID, os dois são iguais. Então, beleza. Então, vamos lá. ID aluno FK, ele é inteiro de 10. ID disciplina FK. Vamos imaginar um relacionamento muitos para muitos. Tá? E além desse relacionamento muitos para muitos, vamos colocar o atributo data matrícula, ou, né? Data matrícula, data que se inscreveu no curso. Então, do tipo date, esse tipo date, ele é not null, por exemplo, e tem como valor default o now, né? A função now, a data atual. Tem como valor default a data atual. Então, nós poderíamos acrescentar aqui outros atributos, como nota, né? A nota poderia ser float. Além da nota, número de faltas. Seria um inteiro de 2 caracteres, né? Por exemplo. E a chave primária seria id aluno FK, id disciplina FK. Já é? Pronto, assumindo que é um relacionamento muitos para muitos, o aluno só pode cursar várias disciplinas, mas só cursa cada disciplina uma vez, né? Se por acaso eu quiser que ele curse a mesma disciplina em momentos diferentes, a mesma disciplina mais de uma vez, para continuar registrando a nota que ele teve em cada momento que ele cursou, eu tenho que escolher um atributo para ser chave parcial ou chave fraca, né? Para desempatar, digamos assim. Poderia ser a data de matrícula, nesse caso, ou eu poderia acrescentar o semestre, por exemplo. Tá? Então, poderia acrescentar o semestre. O semestre poderia ser um varchar de 6 caracteres, por exemplo. Tá? Então, o semestre, nesse caso, é 2023.2, 2023.1, ele seria uma chave fraca, tá? Uma chave parcial. Então, a gente poderia
continuar essa definição apresentando nossas chaves estrangeiras. Lembrando que, opcionalmente, ao invés de definir direto primary key, eu poderia colocar uma constraint chave primária, sei lá, primary key. Até em linhas diferentes, se eu quisesse, tá? Constraint foreign key 1 vai ser uma foreign key. Qual atributo vai ser minha chave estrangeira? Vamos começar com o ID aluno FK, que referencia na tabela aluno o ID, beleza? E vamos criar algo similar para o ID disciplina FK, que referencia o ID mais D disciplina, beleza? Pronto. Então, aqui é a definição clássica de uma chave estrangeira, tá? Então, eu poderia acrescentar outras restrições. Por exemplo, eu poderia dizer, olha, eu quero, em caso de apagar um aluno, tudo bem, apaga as disciplinas dele, tá? Em caso de apagar o aluno. Apaga a disciplina, não, desculpa, apaga as matrículas desse aluno. Mas em caso de apagar a disciplina, não apague não, deixe ali registrado que o aluno já cursou alguma disciplina que não existe, né? Então a gente poderia colocar restrições adicionais, tá? No caso, como a disciplina, ou o código da disciplina, o ID da disciplina, é parte da nossa chave primária, aí tem um porém, tá? Por ele ser parte da chave primária, a gente não consegue deixar esse cara nulo, né? Não consegue colocar uma restrição para ele ser nulo. Mas vamos definir aqui, né, que o aluno, quando a gente apagar um aluno, a gente vai cascatear e apaga também a matrícula, né? A tupla de cursar também vai ser apagada. On update, cascade também. Se por acaso, né, a gente opa, coloquei uma vírgula aqui. Se por acaso a gente atualizar o valor da chave, também vai ser cascateado para cá, vai ser atualizado aqui na nossa tabela, tá joia? Então, essa restrição vai funcionar de boa, mesmo isso sendo chave. O que eu quis dizer que não vai funcionar nesse caso é se a gente quisesse, por exemplo, que quando apagasse uma disciplina, não cascateasse, não apagasse a tupla, mas deixasse ela nula, tá? Aqui a anotação está correta, mas quando a gente for tentar criar essa tabela, vai dar um problema. Por quê? Porque não posso deixar o set null como um comportamento default, em caso de deleção, por ele estar afetando um atributo que é parte da chave, o ID disciplina ficar, tá? O cascade, ele funciona, né? E aqui a gente vai conseguir executar, né? Mas vamos criar agora um cursar 2, só para a gente, já foi criado o primeiro cursar, tá? Tá aqui. Vamos criar um cursar 2, onde ele não tem chave primária, por exemplo. Por quê? Para que a gente exercite o set null. O que é que eu quero dizer com a diferença de comportamento que vai acontecer quando eu apagar um aluno, tá? Melhor, uma disciplina, né? Quando eu apagar uma disciplina, já que ele referencia a disciplina aqui, quando eu apagar uma disciplina, set nulo e não cascateie o delete, né? Então, deixe nulo. Vamos inserir algumas tuplas. Deixa eu executar isso aqui primeiro. Ah, sim. É porque, na verdade, já existem essas restrições chamadas FK1 e FK2. Então, FK3 e FK4.
já existiam restrições com esses nomes. Eu esqueci de alterar o nome das restrições, tá? Então vamos agora atualizar para a gente ver as tabelas, né? E vamos popular esses caras aqui. Vamos lá. Não tem nenhum aluno, né? Tem não. Então vamos insert into aluno, matrícula, nome, CPF, values. Vamos lá, a matrícula dele vai ser M1, nome João, CPF 123. Pronto. Vou inserir também a matrícula 2, vai ter Roberta, CPF 321. Vou inserir também a matrícula 3, faixa 3, Raquel 234. Pronto. Então, agora nós temos 3 alunos cadastrados, né? Então, temos João, Roberta e Raquel. Agora vamos cadastrar disciplinas. Insert into disciplina. Vou informar o código e o nome das disciplinas. Código, ele é disciplina 1 e o nome. Vou colocar banco de dados. Pronto. PD. Pronto. Disciplina 2 vai ser PO. E a disciplina 3 vai ser engenharia de software. Pronto. Beleza. Então, se a gente observar, tem 3 disciplinas também, né? Então, 3 alunos e 3 disciplinas. Beleza. Então, vamos agora matricular esses alunos nessas disciplinas. Aluno, disciplina cursar. Pronto. Então, vamos inserir, insert, into, colocar todos os valores mesmo, né? Na ordem. ID do aluno é ficar. Então, o aluno 1 poderia até colocar assim direto, né? Por ser um dado inteiro, né? Mas para manter a uniformidade, já que nesse caso a aspa é opcional, gosto de deixar para manter o dado uniforme. Então, aluno na disciplina 1, vou fazer assim, não vou informar a data, tá? Então, ID aluno vai ficar, ID disciplina é ficar, eu poderia informar, né? Lembrando que se eu quisesse informar, seria ano, mês e dia, tá? Nesse formato aqui, iria informar dia 12/4/2023, tá? Mas aí eu não vou informar para poder usar a função now, que nós definimos. Então, semestre, nota, faltas. Então, os valores, vou deixar aqui para ficar mais, né? Apesar de ficar tão pequenininho, pode ficar aqui mesmo. Então, aluno 1 na disciplina 1. No semestre 2, ele cursou em 2002.1.
a nota dele, 11 não pode, a nota dele 9,4. E o número de faltas, ele teve 3 faltas. Vou colocar que o aluno 1 também cursou a disciplina 2 no mesmo semestre, tá? E ficou com 8. Teve 6 faltas. O mesmo aluno está cursando a disciplina 3. Vou colocar em 2022.2 para poder ficar na sequência. E cursou e teve a nota 9. 2 faltas. O aluno 2 também cursou a disciplina 1 nesse mesmo semestre. Ficou com 8. O aluno 2 cursou essa disciplina aqui. Ficou com 10. E o aluno 2 também cursou a disciplina 3. Ficou com 7. Porque tinha 10 faltas. Pronto. E agora o aluno 3, sua disciplina 1. E ficou com 10, 0 faltas. O aluno 3, com sua disciplina 2, ficou com 7 faltas também. E o aluno 3, com sua disciplina 3, ficou com 9,5, uma falta. Então vamos executar agora nós temos 3 alunos, nós temos 3 disciplinas. Aluno, disciplina cursar. Nós temos aqui os alunos que cursaram. Tá aqui a nossa tipo date, a data de matrícula foi definida automaticamente, né? E vamos também repetir os mesmos dados no cursar 2, tá? Lembrando que o cursar 2 não tem chave primária, tem aquela diferença que a gente encontra em relação à restrição, né, complementar da chave estrangeira. A disciplina, nesse caso, é onDelete set no o ID disciplina ficar, enquanto no cursar, o ID disciplina ficar é onDelete cascade, tá? Então tem essa diferença. Então, vamos lá. Deixa eu mudar, no lugar de dar um update, né, poderia ser o próprio SQL, como preferir, né? Mas para a gente visualizar a mudança, só select asterisco from aluno. Opa. From aluno. Então eu poderia dar um delete. Vamos testar primeiro o delete. Vamos deletar quem? Vamos, terceiro aluno. Pronto. Então, o aluno número 3, a aluna, na verdade, a aluna número 3, a Raquel. Vamos deletar. Então, delete rows. Delete, né? Quando a gente aplicar, ele vai mostrar o SQL, né? Delete from aluno, where id igual a 3, tá? Então, delete from aluno, where id igual a 3. Então, nós queremos apagar e vamos apagar. Pá, antes de apagar, ele já apagou, na verdade, né? Antes de apagar, eu ia fazer um outro teste, mas faremos depois, né? Então, se a gente olhar o aluno disciplina cursar, o que aconteceu com todas as matrículas do aluno 3? Foram apagadas junto, porque é onDelete cascade, tá? Então, a matrícula do aluno 3 na tabela 2 também foi apagada, onDelete cascade, tá joia? Vamos agora apagar o João, pronto, aluno número 1. Então, delete row.
Vamos apagar. Opa, o João não. Eu quero apagar agora uma disciplina. Vamos apagar a disciplina de programação orientada a objetos. Então vamos apagar a disciplina. Delete row. Apagamos a disciplina número 2. Vamos concretizar aqui. Né? Pronto, apagou. Se a gente olhar no cursar normal, o que vai acontecer com todas as disciplinas 2? As matrículas foram apagadas. Joé? Os alunos não estão mais matriculados, porque foi on delete cascade. Agora, se eu olhar o aluno disciplina cursar 2, onde tinha matrícula 2, foi definido, foi atribuído o valor nulo. Agora, indica que o aluno 1 está matriculado nas disciplinas 1 e 3 e também em uma que não existe mais. Se essa é a necessidade, se esse é o desejo, né, do cenário, né, de uso, então o que deve ser definido é onDelete set null, que foi o que fizemos. Já? Agora tem um porém, né, um porém que eu quero dizer. Nós poderíamos ter criado a disciplina cursar com um desejo a mais que criar o cursar 3, pronto, que é não ter nenhuma restrição dessa, nenhuma cascata dessa, nem para setar nulo, nem para apagar. Eu quero, olha, é simplesmente uma chave estrangeira, né? Então, se é uma chave estrangeira, eu quero que, melhor dizendo, né? Eu quero que quando ele apague, né, ele restrinja, ele não deixe apagar. Né? Então, eu poderia pedir que onDelete restrict, tá? Então, onDelete restrict. Se é onDelete restrict, que é o default, né? Então, tanto faz eu colocar onDelete restrict, tanto faz eu colocar, como eu não colocar nada, tá? Já é a condição default do MySQL, onDelete restrict. Então, se eu não colocar nada, ele também vai funcionar. Eu vou deixar um e o outro eu vou apagar. Pronto. Eu deixei o aluno onDelete restrict para a gente ver que é a mesma coisa. OnUpdate restrict também. Né? E o outro eu não deixei, não alterei, né? Não fiz nada. Isso aqui, lembrando que vai ser o número 3. E agora nós temos o número 3. Ah, tá. Mesmo probleminha aqui. 5, 6. Acho que já existia essas constraints, os nomes. Por isso que é melhor, às vezes, nem colocar o nome. A não ser que a gente queira ter o nome para, eventualmente, apagar a constraint depois, dar um drop na constraint e criar outra, né? Então, pois bem, nós acabamos de criar a cursar 3. Vamos inserir algo no cursar 3, tá? Na verdade, o aluno 3 não existe e a disciplina 2 também não existe, né? Então, vai dar erro nessas inserções aqui. Disciplina 2 não existe, então a disciplina 2 eu não vou fazer matrícula nela para nenhum aluno. E a disciplina 2 não existe e o aluno 3 também não existe. Né? Pronto, só existe isso aqui. Né? Pronto, então se a gente fizer a busca pelos dados do cursar 3, temos esses dados aqui. Agora, o que vai acontecer se eu tentar apagar engenharia de software, por exemplo? Se eu tentar apagar engenharia de software, olha só o que vai acontecer. Vai dizer, opa, existe um erro. Olha só o erro. Houve um erro quando aplicou essa operação. Por quê? Porque tem uma constraint foreign key que referencia essa disciplina de código 3. Porque é onDelete restrict. Tá? OnDelete restrict. Então a gente não pode apagar a disciplina. Ah, professor, mas na disciplina não tem onDelete restrict. Só tinha no aluno.
Mas é porque, como eu disse, é a condição default do MySQL, tá? É a restrição default, melhor dizendo. Então vamos agora apagar, cadê o... Não está mais aqui. Não, mas a gente apaga manualmente. Então vamos apagar um aluno. Apagamos a disciplina, né? Where ID igual a... Quais são os alunos que ainda tem? Temos o aluno 1 e 2, né? 1 e 3. Então, 1 e 2 quer dizer. Então vamos apagar o aluno 1. Se a gente tentar apagar o aluno 1, ele vai dizer a mesma coisa. Não, não pode, porque tem uma restrição que é a restrição FK5, que é a restrição Foreign Key ID aluno. Tá? Então a gente sabe que o FK5 foi a restrição justamente que a gente nomeou para a tabela cursar 3, né? Aluno, disciplina, cursar 3. A mensagem de erro é muito clara. Então, né, nós vimos aí a utilidade do onDelete Cascade, onUpdate Cascade. O update ele faz a mesma coisa, só que no lugar de quando deletar, ele é engatilhado ou ativado quando há update dos dados originais. Tá? Então, onDelete Cascade, onUpdate Cascade, onDelete set null, onUpdate set null.